Comentário expositivo do Novo Testamento. Colossenses capítulo 1 versículo 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. E para isto, as atividades de Paulo em prol do Evangelho de Cristo eram diferentes dos demais apóstolos, onde a maioria ficaram de princípio cuidando da comunidade cristã em Israel, tendo como sede Jerusalém. Paulo foi chamado e escolhido por Cristo para ser um missionário transcultural e levar as boas novas do Evangelho aonde Cristo ainda não era conhecido. Razão porque ficou conhecido como um grande missionário cristão dos tempos dos apóstolos em que levou as boas novas do Evangelho em várias partes do mundo gentílico. Foi na realidade um pioneiro como fundador de comunidades cristãs no mundo distante do país de Israel. É importante lembrar que os apóstolos pregavam mais o Evangelho da circuncisão para os judeus. Mas Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios ou pessoas que ainda não conheciam a Cristo, os pagãos. Também trabalho, tendo passado pouco mais de 3 anos depois de sua conversão ao cristianismo, se preparando para a missão que Cristo a chamou a executar em prol de seu reino. Depois disto, Paulo se dedicou integralmente às labutas em prol do reino de Cristo e do seu Evangelho. No livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e também em suas epístolas temos uma demonstração ampla do quanto este missionário se empenhou para levar o Evangelho mundo afora e fundar igrejas em muitas partes do mundo civilizado daquela época. Não encontrou apoio do grupo apostólico de Jerusalém ou da igreja matriz do cristianismo em Israel. Mas nem por isso deixou de cumprir sua importante missão em pregar sobre Jesus Cristo como sendo o Messias de Deus, combatendo, além de muitos trabalhos que Paulo tinha que enfrentar, porque ele tinha que fazer missões e cuidar das igrejas por ele fundadas por meio do ensino e do discipulado cristão. Paulo tinha que trabalhar com suas próprias mãos para se sustentar, uma vez que ele não aceitava ser sustentado pelas igrejas fundadas por ele próprio ou por seus companheiros de ministério. Ainda tinha que se defender dos judaizantes mais radicais que o perseguia em todas as cidades onde o missionário chegava, além do Império Romano com suas autoridades que sempre estavam metendo o apóstolo na prisão, perseguindo e tentando matá-lo, sem falar nas oposições que se levantavam dentro das próprias comunidades cristãs contra o apóstolo dos gentios, porque os cristãos legalistas não concordavam no modo como Paulo defendia a liberdade cristã, segundo a sua eficácia. Para vencer todas as oposições que surgiam de todos os lados, o missionário contava com a ajuda de Deus em todas as suas batalhas. Como ele estava a serviço do reino de Deus e do Evangelho de Cristo, o Senhor sempre o livrava das emboscadas arquitetadas pelos seus inimigos. Quando ele diz, a sua eficácia, se refere ao trabalhar de Deus em seu favor sempre. Enquanto o império do mal se posicionava contra o apóstolo, o reino de Deus com toda a sua eficácia se postava ao lado do missionário para impulsioná-lo a fazer a obra de Cristo e da sua igreja. Pode-se dizer que no primeiro século de nossa era cristã o apóstolo dos gentios foi considerado um herói da fé, porque enfrentou a tudo e a todos em nome de Cristo e por amor ao Evangelho das boas novas do reino de Deus, que opera
Os inimigos de Paulo e do Evangelho de Cristo não percebiam que haviam forças operantes em favor do apóstolo. Na verdade, quase todos os milagres de livramento da parte de Deus em nosso benefício. Não vemos e nem percebemos. Porque isto se dá no campo espiritual. Mas a verdade é que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam, conforme aprendemos em Isaías capítulo 64 e versículo de número 4. E o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos dar livramento sempre, é isso que escreveu Davi em Salmo 34, versículo 7. Além do mais, os anjos de Deus estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 versículo 14. Que diz assim: não são os anjos ministros de Deus, enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Em mim poderosamente. O que Paulo quis dizer é que o poder de Deus operava poderosamente em sua vida. Não temos capacidade nem condições próprias para fazermos o que nos é devido pelo Evangelho de Cristo. Mas o Senhor nos capacita e nos fornece as habilidades e condições necessárias para cumprirmos nossa missão. Nas atividades seculares desta vida, os seres humanos fazem muita coisa pela capacidade humana. Mas nas coisas do reino de Cristo, ninguém tem capacidade de realizar grandes coisas, se não for pelo poder de Deus que está à disposição daqueles que com dignidade fazem a sua obra na terra. Paulo tinha consciência que tudo o que fazia nas coisas do reino de Cristo não era pelas suas próprias forças ou sabedoria, mas sim pela orientação e assistência direta do Espírito Santo de Deus. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor: Evangelista Francisco Amâncio.